Boas, malta! Mais uma questão aqui da nossa Zona Nerd, dessa vez a prova de 2020, segunda fase. A questão começa assim. As baleias podem ser localizadas a partir da refração dos sons por elas emitidos. Considere um som emitido por uma baleia que se propaga inicialmente na água do mar e que depois passa a se propagar nos sedimentos do fundo do mar. Na figura 4, que não está em escala, representa-se as direções de propagação do som detectado por um sismômetro, um aparelho que detecta pressão. Como a onda emitida pela baleia é uma onda de pressão, eu vou bater no meu sismômetro, vai ter ali uma variação naquele aparelho e ele vai detectar a onda emitida pela baleia. Muito bem, considere que o índice de refração de um meio para um som é N do meio igual a K sobre V do meio. E aqui vocês se atrapalharam um pouco porque vocês estavam esperando o C, que é a velocidade da luz. Mas lembre que a fórmula do índice de refração do meio para as ondas eletromagnéticas, esse K aqui, é a constante da luz no vácuo. Neste caso aqui, por se tratar de uma onda mecânica, uma onda emitida ali por uma baleia, esse K aqui tem outras propriedades. Malta, a refração ocorre com qualquer onda, seja eletromagnética, seja onda sonora, seja uma onda ultrassônica, não interessa. Vicente, e aí a gente faz a questão normal. Eu não preciso saber o valor de K, a não ser que ele me pergunte, para poder calcular as coisas. A lei de Snell continua valendo, só que aqui eu tenho um K que é um K como se fosse uma constante qualquer. Eu não tenho que me influenciar por esse K aqui, tá bom? A refração é a mudança da velocidade da onda quando passa de um meio para o outro. Ponto final. Se a onda está mudando de meio, muda de velocidade, ok? Muito bem. Esse K é uma constante, V é a velocidade de propagação no som no meio, que é 1,5 km por segundo na água, 1,5 velocidade do som na água, 1,5 km por segundo a menos 1, e nos sedimentos essa velocidade é 1,8 km por segundo a menos 1. É isso mesmo, Vicente? É. Determine a distância que a baleia se encontra do sismômetro. Qual é a distância que a baleia se encontra do sismômetro? Muito bem. O que é que eu tenho aqui? A baleia está a uma certa distância do sismômetro. Essa é a distância que a baleia está do sismômetro. Eu não tenho essa distância, afinal é a pergunta, mas eu tenho uma profundidade que o sismômetro está em relação à baleia, que é esse 4 km. Então pense comigo, se eu souber esse ângulo aqui, que por acaso é o ângulo de incidência, eu posso, utilizando alguma relação trigonométrica, eu consigo calcular o D. Quer ver uma coisa? Se eu fizer cosseno do ângulo de incidência, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Pronto, eu já sei que para resolver essa questão, no final de tudo, eu vou ter que calcular o cosseno do ângulo de incidência. Ah, Vicente, mas eu não tenho o ângulo de incidência. Calcule o ângulo de incidência utilizando a lei de Snell-Descartes. Como é que funciona? Vai ficar índice de refração da água vezes seno do ângulo de incidência, índice de refração da água vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração dos sedimentos multiplicado pelo seno do ângulo de refração, que neste caso aqui vale quanto? 50 graus. Portanto, o seno do ângulo de incidência, que é o que eu quero, seno do ângulo de incidência, vai ser N dos sedimentos. Quem é o N dos sedimentos? N do meio é o K sobre V do meio. Então aqui eu vou ficar um K vezes um V do meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar essa equação primeiro para que ela fique mais simples de trabalhar e depois eu substituo. Então vai ficar seno de I é igual a N dos sedimentos
vezes o seno de 50 graus dividido pelo N da água. Pronto, a minha equação está pronta aqui agora para ser usada. Portanto, o seno do ângulo de incidência vai ser N do meio, K sobre V do meio. Então aqui vai ficar K sobre V dos sedimentos multiplicado pelo seno de 50 graus, dividido por K vezes, ou K dividido por velocidade na água, ok? Pronto, agora é você perceber que esse K aqui vai cortar com esse K aqui e, portanto, o meu seno do ângulo de incidência vai ser velocidade do som na água dividido por quem? Vezes o seno do ângulo de 50 graus, velocidade da água, multiplicado pelo seno de 50 graus, dividido por velocidade dos sedimentos. Deixa eu arrumar isso aqui mais bonitinho para que você possa perceber o que eu fiz aqui matematicamente, para você depois não ficar confuso. Eu vou botar aqui, ó, N dos sedimentos é K sobre V dos sedimentos. Então vai ficar N é K sobre V dos sedimentos, ok? Isso tudo, ó, deixa eu arrumar aqui bonitinho, vezes seno de 50 dividido por K sobre V da água. Eu continuo podendo cortar o K aqui, o V da água sobe multiplicando o seno de 50 dividido pela velocidade dos sedimentos. Moral da história, eu chego aqui em seno do ângulo de incidência, vai ser 1,5 vezes seno de 50 graus dividido por 1,8, que é a velocidade. Portanto, eu encontro que o seno do ângulo de incidência vale... Eu vou agora fazer a minha conta aqui, quietinho, com a minha super calculadora. Vou aqui calcular e aí eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer seno de 50, então 50 seno... Já errei aqui, seno de 50, fechei parêntese, dá aquilo ali. Vou multiplicar por 1,5, ok? E vou dividir isso por 1,8. E eu vou encontrar que o meu seno do ângulo de incidência é 0,638. 0,638. Vicente, você quer o seno do ângulo de incidência? Não, eu quero calcular o cosseno. Então eu vou apagar isso aqui, para que você entenda o que é que eu vou fazer. Eu quero o cosseno, então eu vou ficar assim, ó. Vou encontrar aqui através desse triângulo retângulo, eu vou dizer que o cosseno do ângulo de incidência, cosseno, é o cateto adjacente 4 dividido pela hipotenusa, que é a distância que a baleia, que é esse bicho aqui, está do sismômetro, que é esse aqui. Portanto, quem é o meu D? O meu D é 4 quilômetros dividido pelo cosseno de I. Portanto, D vai ser 4 dividido pelo cosseno do ângulo de incidência. Vicente, eu encontrei o seno do ângulo de incidência. Como é que eu faço para achar o cosseno do ângulo de incidência? Bem, você tem dois caminhos. Ou você faz a equação fundamental, ou seja, seno ao quadrado de I somado com cosseno ao quadrado de I igual a 1, que é a função que vocês aprenderam lá na matemática. Ou, como vocês estão com uma super calculadora na mão, vocês vão fazer o arco seno de I para saber que ângulo é esse. Depois mete na calculadora o ângulo e faz o D. Deixa-me ver o que é que a minha calculadora aqui consegue me dar. Eu consigo achar aqui o seno a menos 1, consigo achar o seno a menos 1. Então, eu vou de seno a menos 1 daquilo ali, de 0,63837, fechei parêntese, descobri que o ângulo era 39,67, aproximadamente 40 graus. Então, esse ângulo I aqui, ó, é aproximadamente 40 graus. Então, aqui eu faço, ó, cosseno de 40. Vocês que sabem muito mais do que eu aí de calculadora vão chegar facilmente a isso aqui. Então, 4 dividido por cosseno de 40 graus
isso aqui vai me dar 5,2 quilômetros. Então, a baleia se encontra a 5,2 quilômetros do meu sismômetro. Uma questão que eu considero também de nível fácil para médio, não é difícil, mas por que médio e não fácil? Porque muitos alunos estão muito concentrados na ideia da refração da luz. E aí podem ter olhado para isso aqui e pensou, poxa, mas que cai é esse? Como assim a onda se propagar no sedimento? Malta, refração ocorre com qualquer onda, seja onda mecânica, seja onda eletromagnética. Nós estudamos com profundidade as ondas eletromagnéticas, mas as ondas mecânicas, ondas sonoras, ondas ultrassônicas também sofrem refração, ok? Um grande abraço, um grande beijinho e já sabe, até a próxima. Tchau!